Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi, gravado aqui nesse lindo lugar, no Solar Paulo Felipe, que fica em Pescaria Brava, no evento Prospera Mulher, organizado pela CDL Mulher de Tubarão. Então nós estamos no episódio de número 57 e quem está aqui comigo é a Heloísa Zappellini. Antes de apresentar a minha convidada, já deixa eu te falar, se você é novo por aqui, todo sábado às 10 horas da manhã nós temos um novo episódio indo ao ar, lá nos canais do Spotify e do YouTube do Vivi e Aprendi. Também é transmitido pela Porto Gravatá na programação e pelo Facebook da rádio. E se você ainda não nos segue no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Bom, a Heloísa Zappellini, ela faz parte de um núcleo familiar que é composto especialmente por ela, o irmão e o pai aí como conselheiro e que deu start nos negócios da família. E hoje ela ajuda então esse núcleo a administrar 9 empresas, inclusive o Solar Felipe, que é onde nós estamos agora. E ela tem uma longa experiência, especialmente porque ela estava contando para mim nos bastidores, já teve empresa que quebrou, já teve muito perrengue para superar, e ela ainda, apesar de ser jovem, já tem uma vasta experiência no mundo dos negócios. Estava contando aqui que foi negociar com o pai, nos primeiros passos de cada negócio, viu o negócio nascer, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa para trazer insights, histórias, que as pessoas vão se conectar com essas dificuldades que vocês passaram, como vocês superaram e como está sendo tudo isso. Heloísa, você que faz parte da organização desse evento aqui, estava lá toda cheia de coisas para fazer, tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Obrigada por nos prestigiar também com a tua história, com a tua jornada. Obrigada também pela oportunidade de poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. Muito bom. A Elo é casada, tem um filho de 10 anos, mas quando que essa tua jornada começou, assim, no mundo dos negócios? Eu comecei com 14 anos, ajudando o pai. Na verdade, desde muito cedo. Aqui no Solar a gente tinha o tanque de camarão, que acabou falindo. E na época do tanque, antes de vir a falência e tudo, eu e meu irmão brincávamos de ajudar o pai a cuidar dos camarões, a fazer ronda, a despescar. Então eu já comecei isso com aos 9 anos, mas trabalhar oficialmente aos 14. E como que foi o trabalho oficial aos 14, assim, essa entrada? O que tu vivenciava? O que era naquele momento para ti, assim? O pai sempre fez muita questão de ensinar o correto desde o começo, né? Então eu tinha o meu horário a cumprir, uma função a executar. Comecei do começo da empresa como secretária, como office boy, e fui aprendendo de tudo, criando maturidade, porque é o essencial hoje. Não tem como entrar sem tu começar pelo início de uma empresa, tu conhecer todos os processos dela. Então foi bem gratificante aprender cada etapa da empresa e ajudar a construir tudo que é hoje. E aí, lá então, a primeira experiência, o primeiro negócio da família era a fazenda de camarão. A gente tinha a HE Vistorias, que foi uma das empresas que faliu na época. E a gente tinha o tanque de camarão também. Então a gente conciliava os dois. E aí as duas empresas faliram. E como que foi isso? Hoje tu tens uma visão do porquê faliu? Hoje, porque tu estás no mundo do negócio, tu és uma administradora, tu tem uma visão do que aconteceu lá atrás que levou à falência dos negócios da família ou não? Foram inúmeros fatores. O tanque de camarão, porque veio a mancha branca, era uma doença que deu no camarão e acabava matando. Não fazia mal ao ser humano, mas ao camarão fazia. Então, tu vê o teu dinheiro ali no tanque, simplesmente eles boiando, que daí é a forma que eles morrem, né? Eles simplesmente perdem a oxigenação e boiam. Tu vê o teu dinheiro ali desaparecendo e junto a isso, a HE Vistorias entrou muito o ramo de associação de veículos, acabou tirando muito o foco das seguradoras na época. Então, como eu atendia 100% seguradoras, o meu faturamento era
ter 7.000 vistorias por mês, veio para 1.200 vistorias por mês. E eu tinha toda uma estrutura para bancar. E meu pai sempre foi de dizer que palavra dada é palavra cumprida. Então, ele forçou até onde deu bancar todos os custos, não demitir funcionário, porque ele entendia que o funcionário também dependia da gente. Uhum. E isso ele jogou os custos para ele, a gente acabou falindo, mas manteve a palavra dele até o último funcionário da empresa. E as duas empresas foram à falência próximas uma da outra? Muito próximas. E como que foi isso em termos de emocionalmente, financeiramente? Como que vocês conseguiram lidar com essa situação na época? Foi uma loucura, sim, de perder cabelo, de entrar em depressão, de surtar. Quem que entrou em depressão na história toda? Minha mãe. A mãe entrou. A mãe, porque ela estava lado a lado com o pai na época. E ela que era responsável por toda a parte financeira, renegociação de dívida com os fornecedores e tudo. Então, eles ligavam o tempo inteiro, cobrando. A mãe fez a ponte, dizia, não, ó, agora, nesse momento, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te pagar. Eu tô te dando a minha palavra que eu vou te pagar. Tu consegue segurar um pouquinho para mim? E graças a Deus, todos eles seguraram. A gente foi pagando um a um. E a gente construiu tudo que tem hoje no poder da palavra. E aí, mas naquele momento, então, todo mundo ficou devastado. Imagina, demais. E financeiramente vocês tinham, então também não tinham nenhuma reserva? Nada, o que tinha de reserva a gente foi queimando para segurar o máximo que podia, para não prejudicar os funcionários. E aí, como foi o recomeço? Foi passo a passo. Mas qual foi a tomada de decisão, aquele passo importante para o recomeço? Foi... O meu pai começou a puxar camarão na época, a gente ficou zerado de dinheiro, não tinha para onde correr, literalmente. Aí o meu pai, um dia acordou, eu vou puxar camarão do Rio Grande do Sul. Se é camarão que eu sei mexer, eu vou puxar camarão. Eu vou fazer dinheiro rápido para poder pagar um pouco de conta. Eu estudava em colégio particular, eu tive que sair de colégio particular, fui para a rede pública. Deram um passo atrás no padrão de vida que vocês tinham. Muitos passos atrás, muita coisa. A gente tinha um padrão e diminuiu drasticamente. E o pai começou a puxar camarão do Rio Grande do Sul e numa dessas puxadas ele levou uma rasteira assim muito forte de um conhecido dele. A gente já estava ferrado de grana. E ele ligou para esse conhecido, fulano, eu tenho uma carga de camarão, tu pega para mim, não sei o quê, ou sabe de alguém que vai comprar? Ah, sei, deixa eu ligar para uma pessoa que eu conheço. Ligou para a pessoa e esqueceu de desligar o celular. E nessa ligação, meu pai escutou que ele dizia para outra pessoa, oferece o preço lá embaixo, porque o cara tá fudido. Sabe, tu já tá capengando e tu levar essa facada assim no coração... Aí o pai disse, não, eu vou arranjar algum jeito, eu vou me reerguer e a gente vai reconstruir. Não é esse o caminho que eu vou fazer para mim. E aí, graças a Deus, o pai tem muito conhecido, trabalha há muito tempo no ramo de perito veicular, né? Ele começou a fazer perícia para caminhão batido, trabalhar com associações, começou a levantar um pouco de dinheiro, aos poucos fomos pagando os fornecedores. Aí, quando levantou um pouquinho mais, a gente investiu na Link. E assim a gente foi crescendo. Tá, então calma aí. Ele viu ali uma oportunidade que ele viu uma brecha no mercado. Viu. Na época da Link, assim, a gente entendia do mercado. Sabia do mercado de vistoria. De vistoria, trabalhava com veículos. E nessa pegada começou a atender associações de caminhões, que daí já vinha mais ou menos no ritmo que a gente vinha trabalhando na época da vistoria. E... me perdi agora. E aí vocês viram a oportunidade de abrir a Link. Isso, daí a gente abriu a Link. A Link, um conhecido do meu pai veio de Curitiba e falou, ó, eu tenho uma oportunidade para vocês, tu já vende rastreador para mim, tu já conhece o ramo e tal. Eu acho que é uma boa para ti. O pai, não, eu não entendo nada de tecnologia, eu não sei nada desse ramo.
entendo superficialmente, mas para investir, assim, botar a cara a tapa, eu não sei. Aí o pai veio, conversou com a gente. Tá, o que vocês acham? Abraçam essa causa comigo? Aí a gente, como família, né, se abraçou. Estudamos muito tempo, muita coisa. E a gente foi crescendo devagarinho, foi construindo. E aí hoje a empresa faz tanto a vistoria quanto o rastreamento. A vistoria acabou, com esse ramo da associação, ela acabou falindo, né? A gente vendeu para uma funcionária nossa, mas que atualmente ela já não existe mais, já fechou. E a gente focou 100% na Link. Hoje o nosso maior ganho é com a Link. Tá, pois é, mas a Link ela só faz então rastreamento, não faz vistoria? Não, só rastreamento e monitoramento veicular. Ah, monitoramento. E aí abriram a primeira empresa e dali foi para a segunda, para a terceira. Como que isso foi pulverizando? Porque hoje vocês têm empresa em Chapecó, em Caxias, em várias cidades. Como que foi essa multiplicação? Isso, durante 2 anos a gente foi se adaptando às deficiências do mercado, tu vai analisando, tu vai estudando. A gente sempre diz que o que promete para o cliente a gente cumpre. Então a gente estruturou muito bem a empresa, atendemos muito bem os clientes. E a minha própria franqueadora ofereceu oportunidades. Eu tenho unidades em Caxias, tu não estás interessado? Então a gente foi lá, estudou, viu que realmente é um mercado que é bacana de tu investir e metemos a cara e seguimos. E aí foi multiplicando até então se tornar... Hoje vocês têm um grupo que administra essas empresas. Todas as empresas. E na prática, como que funciona isso? Você fica responsável pelo quê? O seu irmão pelo quê? Qual é o papel do teu pai hoje? Hoje a gente diz que o pai é o CEO, né? Ele é a cabeça, à frente de tudo. Eu cuido da parte administrativa, sou a CFO, né? Tanto administrativa, financeira, a parte burocrática da empresa é comigo. E o meu irmão é o responsável de tecnologia. Então, tudo que tem de novo no mercado, tendência, ele está estudando e aplicando nas nossas empresas. Então, nos últimos 2 anos, a gente deu um salto aí em questão de tecnologias, novas ferramentas, novas gestões, muito grandes por causa desse foco de cada um assumir um papel dentro da empresa e se dedicar ao máximo. E você que vivenciou toda essa história de auge, queda, recomeço e agora se colocando numa posição novamente bem no mercado, que grande lição aquela queda e o recomeço te trouxeram, sob o teu ponto de vista? Aquela queda, eu acredito que é a minha mira de nunca mais voltar para aquele ponto. De eu dar cada passo de enxergar aquilo eu não quero para mim. Então, o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer certo, bem feito e estruturado. Porque se eu estruturo, eu não vou voltar para trás. Quando você fala estruturo e dou um passo certo, você está falando de planejamento? Planejamento financeiro, administrativo, organização dentro da empresa. A gente faz um 360 graus dentro da empresa, analisando todos os pontos, para ver se realmente aquele novo investimento que a gente vai fazer, se realmente em 3, 5 anos vai trazer o retorno que eu preciso. Muitas pessoas compram uma empresa acreditando que ela vai dar lucro em 2, 3 anos. As nossas empresas que a gente negocia, a gente se programa para 5 a 7 anos. Porque eu invisto muito. Eu não tenho problema em investir. Mas eu sei que da maneira que eu trabalho, como eu trabalho, eu vou levar um tempo a mais para ter esse retorno. Mas eu sei que ele vai vir. Porque é tudo estruturado, tudo organizado. Sim. E qual é o teu maior desafio como administradora? Lidar com pessoas. Acho que é o principal, assim. O financeiro, pelo fato de já estar organizado, é mais tranquilo. Mas tu lidar com pessoas de diversas personalidades é muito difícil. Tu tem que se adaptar, principalmente quando eu vou falar com o cliente, que é empresário, quando eu vou falar com o motorista de caminhão para fazer uma instalação, que ele tem um jeito de falar, quando eu vou falar com o programador de sistemas, que ele tem um outro tipo de linguagem, quando eu vou falar com os meus funcionários, porque cada um também tem um jeito de trabalhar.
Então, lidar com pessoas, para mim, é o maior desafio. Uhum. E nessa questão de ser uma empresa familiar, porque tem muitas empresas familiares, né? A gente teve um episódio recente até com a Adria Felipe, que ela fala muito de governança, de estabelecer essas regras internas do que pode, do que não pode. É praticamente um acordo ali entre os sócios da família, né? Porque acaba muitas vezes gerando, em algum momento, algum descontentamento que às vezes pode levar para o lado pessoal. Porque já vem uma questão assim lá da infância, do convívio, às vezes mistura as coisas, né? Como que é essa relação e essa organização familiar dentro da empresa de vocês? Atualmente, quando a gente precisa tomar alguma decisão, sentamos nós 3 e só é feito com o consentimento dos 3. A gente não tem nenhum documento oficial ainda de governança, mas já estamos caminhando para isso. A gente já tem um jurídico fazendo esse documento, não está pronto ainda, mas estamos no processo. Mas enquanto os 3 decidem e concordam, é o que vai ser feito. Se tiver algum tipo de dúvida, tá, mas por que tu tem dúvida? Tu precisa entender, tu precisa botar os pontos e alinhar. Se não tiver alinhado, não vai funcionar. Uhum. E a que tu atribui, Heloísa, ter dado certo? Ter conseguido a linguagem, o termo que se usa muito nesse meio empresarial, né? Ter pivotado, ter conseguido, então, mudar o rumo do núcleo familiar enquanto empresa, né, também. A que tu atribui? Por que tu acha que deu certo essa guinada? Porque a gente começou a tirar um pouco da visão empresa familiar e botar uma empresa organizada. Na prática? Na prática, a gente misturava muito as coisas tentando ajudar funcionário. A gente ajuda até hoje, assim, mas ele tinha um problema, tu ia lá, abraçava, tomava aquilo para ti, sabe? A gente fazia muito isso. Hoje a gente faz, mas de uma forma, não. O que tu precisa? No que eu posso te ajudar? Ó, eu consigo te ajudar até aqui. Daqui para frente é tua. Mas antes nós tomávamos as dores deles. E agora não, a gente está tentando separar um pouquinho para a gente estruturar melhor. Sim. Então, tu achas que esse foi um ponto que foi falho lá atrás? Muito falho. E a característica principal para ter conseguido dar essa guinada de sair de 2 empresas que tinham recém-falido para hoje ter 9 empresas e os processos bem estruturados, os papéis bem divididos, foi justamente ter essa visão de organização melhor. De organização e tanto o pai quanto eu e meu irmão estarmos unidos. Porque se os 3 não abraçassem a causa e querer que aquilo dali dá certo, os 3 tinham que querer. Os 3 estavam ajudando a rolar pedra morro acima. Oh. E a tua mãe nessa história toda, assim? Porque ela tinha um papel bem importante antes na questão administrativa. Isso. E aí, como que ela conseguiu lidar depois com essa nova fase? Ela se afastou? Ela continua? Ela acabou se afastando. Quando eu comecei a assumir a parte da empresa, ela foi se afastando aos poucos. Mas sempre que a gente fazia uma feira, um evento, ela estava sempre lá. Até hoje, às vezes a gente vem aqui para o sítio, ela, não, eu vou lá junto, eu vou ajudar. Então, ela está sempre por trás. Quando a primeira contato que eu tive contigo, e aqui conversando contigo dá para perceber, tu fala calmamente, tu parece ser uma pessoa que tem autocontrole. E aí eu fui conversar contigo, Heloísa, me fala um pouquinho sobre o teu contexto, a tua vida. Aí tu falou assim, eu tenho 9 empresas, assim, com essa calma, com isso. É assim? Realmente, tu tens equilíbrio, autocontrole? Ou eu tô enganada? Equilíbrio, eu acredito que ninguém tenha. Ninguém é perfeito o tempo inteiro. Eu tenho meus momentos, mas é de mim ter essa calma para falar, de pensar. Eu gosto de analisar, então é da minha essência isso. E qual é a chave
de encontrar isso, essa calma, essa paz, esse jeito de ser, mesmo tendo, eu acredito que o teu checklist de afazeres do dia é bem grande. Como que tu lida, como que tu consegue ser assim, mesmo tendo tanta coisa para se preocupar? Eu aprendi. Eu tenho TDAH, então eu era muito desorganizada, muito relapsa com as coisas. Depois eu vejo, depois eu faço. E chegou uma situação, um nível que a empresa estava, que não dava mais para deixar como estava. Então eu me adaptei, fiz acompanhamento, tudo, tomava medicação, mas eu aprendi a me organizar. Eu não funciono sem agenda, eu não funciono sem ticando, então, sabe? Era isso que eu ia te perguntar. Tu aprendeu, mas tu aprendeu como? Por quê? Teve algum momento, assim, algum start, alguma virada, alguma coisa que aconteceu, que tu acordou, assim, pra isso ou não? Teve. O que aconteceu? Eu entrei em depressão profunda. E tu tinha que idade nisso aí? Eu tinha uns 21 anos. 21 anos. Vocês já estavam bem financeiramente, já tinham se reerguido? Tava encaminhando, assim. Tava dando os primeiros passos. Os primeiros passos. Mas não tava lá no sufoco? Não, já tava mais encaminhado, mas... É uma coisa que a gente não gosta, assim, de tocar, porque já foi, já passou, não é mais eu. Eu já fui essa pessoa, mas não me pertence mais e eu não vou voltar mais para aquilo. Uhum. Mas foi uma dor que eu precisei passar para me tornar quem eu sou hoje. E se não fosse aquilo, eu não seria essa pessoa calma que está aqui na tua frente. Porque tu não eras assim? Nem um pouco. Eu era muito explosiva, eu era muito... de fazer 1000 coisas e não fazer nada. Então eu fui construindo a pessoa que eu sou hoje. Eu sei que às vezes é delicado falar sobre assuntos que mexem lá com uma feridinha interna, mas, Elo, o Vivi aprendia sobre isso. É sobre esses mergulhos profundos mesmo que a gente vai. E eu sempre falo pro convidado, quando a gente vai gravar um episódio, eu falo assim, olha, o quanto a gente vai profundo na tua história é você que vai permitir. Mas quanto mais profundo vai, mais as pessoas vão se conectar com essa verdade. Porque é muito fácil quem está assistindo aqui te olhar e dizer assim, nossa, Heloísa, nova empresa, assim, plena, assim, calma, que, né, família bem-sucedida. Mas tá, peraí, mas quem é a Heloísa de verdade? O que a Heloísa passou? Então, a Heloísa está contando pra gente que a Heloísa quase se afogou, né, metaforicamente falando. Que a Heloísa teve depressão, que tem... E quanta gente que tá escutando agora tem isso na sua família? Entende? Então, por isso que faz sentido tocar nisso. Por isso que não é a pessoa não pode se sentir menor por ter sido assim algum dia, né? Porque imagina, tu tem todo o mérito de não ser mais isso, de ter ressignificado. E eu fico cutucando nessa ferida, porque assim, a gente entende o que aconteceu, mas eu quero saber como aconteceu. Entendeu? O que tu enxergou, o que tu viu, que epifania foi essa que aconteceu? Porque quanta gente quer justamente saber essa chave. Na época que eu mergulhei fundo, assim, na depressão, e eu não enxergava que eu tava doente, que eu tava com problema. Eu tava tão na correria, tão na loucura, que eu não... Piloto automático. Piloto automático total. Aí meu irmão vinha, Elô, tás bem? A minha mãe, filha, tu precisa dar um pouquinho de atenção pra ti. Aí até um dia a gente tava na praia, eu disse assim, eu preciso sair pra correr. Eu nunca corri na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tirar essa coisa ruim de dentro de mim. Saí pra fazer uma caminhada, uma corrida. Quando voltei, tinha uma amiga da minha mãe, na nossa casa, ela me olhou, Elô, tu tá sem um brilho nos teus olhos, sabe? Não tem aquele choque de realidade que tu leva assim, mas como assim? Tá te faltando brilho nos olhos. E ela era terapeuta. Ela é terapeuta. Aí a mãe me assim, filha, acho que tá na hora de tu ir lá na Dani. Que ela é consteladora, né? Tá,
Então tá, por mim vou. Mas foi por ir. Na primeira terapia, assim, que ela fez, disse, meu Deus, onde é que eu tava? O que eu fiz da minha vida? E aí, ali, o que tu enxergou? Quem era tu naquele momento, assim? Ali, eu vi o valor da vida. Porque eu tava tão no automático que eu não... Tava só vivendo. Tava só vivendo o dia, né? Não tava vivendo uma vida. E ali, aos poucos, a cada semana, ela foi me tratando. E teve uma das terapias que ela fez comigo, pra mim, que foi o que eu precisava pra minha vida. Virou a chave. Virou. Ela pediu, botou 2 folhas em branco no chão e pediu, escolhe teu caminho. Mas que caminho? O que eu tenho que fazer? Não, a escolha é tua, tu que tem que escolher. E eu fui, meu corpo foi, escolheu uma folha. A hora que eu pisei em cima daquela folha, toda aquela energia ruim que eu tinha foi embora. Não tenho explicação para isso até hoje, mas eu me tornei uma pessoa diferente a partir daquele momento. E foi essencial para mim. Foi aquele momento de alguma energia, alguma força, que ali tu conseguiu realmente te libertar. Me libertar. Essa é a palavra, acho que mais fecha com tudo. Liberdade. E aí, onde que entra a história da espiritualidade aí? Nesse teu contexto? Então, a minha avó sempre foi uma pessoa que teve a espiritualidade muito aflorada. Só que ela teve muitos problemas com isso. Conta um pouquinho mais sobre a tua avó. A avó, ela tinha alguns dons, que a gente chama, né? E ela acabou tendo problemas físicos por causa disso, que ela não aceitava o problema que ela tinha. Mas quais dons, pra gente entender? Ela tinha um mentor sempre com ela. Uhum. Então, ela vinha e disse assim, filha, vai acontecer tal coisa, te prepara. Ela tinha premonições? Tinha. Então, e ela acabou tendo um problema cardíaco gravíssimo. Ela estava sempre doente. Porque ela sofria pelas premonições que ela tinha. Isso. E eu cansei de levar ela em centro espírita para amenizar assim um pouco, porque meu avô não aceitava, ela não aceitava. Ela só ia se fosse comigo, com a minha mãe. Então a gente tentava tirar um pouquinho dar um pouquinho de alívio para ela. E desde que ela faleceu, assim, é como se eu tivesse feito uma promessa para ela, que eu ia fazer o que ela não fez por ela. Então esse dom aflorou muito em mim depois que ela faleceu. E eu disse que eu ia fazer algo diferente, e hoje eu vou no nosso lar, eu vivo o que eles praticam lá dentro. Para mim é gratificante. E fala um pouco mais sobre isso, assim, sobre essa questão dos dons, da espiritualidade, como isso te guia, como isso interfere nas pessoas ao teu redor, como tu vive essa questão da espiritualidade. Hoje, para mim, é mais tranquilo, assim, eu já sofri bastante, mas como eu faço a minha doação lá toda segunda-feira, eu quero ajudar as pessoas de uma forma diferente. Eu não preciso aflorar o dom que eu tenho para me prejudicar aqui fora. Tudo que eu faço é feito lá dentro. Então a gente faz tratamento com bioenergia, que é tu rezar pela pessoa, é tu falar coisas boas para ela, desejar coisas boas. E tu vê que a pessoa volta a criar o brilho nos olhos, o brilho que eu não tinha. Tu devolver isso para as pessoas é muito bom. Para mim não tem nada que pague nesse mundo tu fazer um pouquinho de bem para as outras pessoas. E tem alguma história que te marcou mais nessas tuas experiências? A que me marcou mais foi a minha história, porque é o que eu vivi e é o que eu senti. Então eu entrei lá como paciente, eles cuidaram de mim, e a cada dia que eu ia lá eu saía melhor, e hoje eu não vivo mais sem. Eu acho que só indo lá, só viver o que é sentido lá, para entender um pouquinho, porque não tem palavras que messe que tudo que a gente vive lá dentro. E é interessante isso, porque
você falou, eu tenho TDAH, eu vivi uma vida, fazia tudo e não fazia nada, fazia várias coisas ao mesmo tempo. E é incrível como muitas vezes, muitas pessoas estão nesse ritmo, porque a gente escuta muito, ansioso, estressado, depressivo, né? Eu sou dentista, eu trabalho com dor facial, e a dor facial, a disfunção articular, ela é uma doença psicossomática. Então, eu sempre, quando eu faço uma conversa, uma anamnese com o paciente, eu sempre entro nessas questões psicológicas para entender o contexto da pessoa também. E várias pessoas respondem assim para mim, quem não é ansioso hoje? Quem não é estressado hoje? Então, parece que no inconsciente coletivo, muitas pessoas já incorporaram que estar estressado e ansioso é a norma. Já é o novo normal. É o novo normal. E aí, eu não sei se tu concorda comigo, parece que a busca, às vezes, ela é uma busca externa, uma cura externa. Uma cura por meio de medicamento, uma cura por meio de soluções que são imediatas, mas são externas, né? É o fácil, né? É o acesso fácil. É o fácil. E que também, às vezes, acaba sendo aquela solução na qual eu não sou protagonista. É aquela solução em que alguém resolve para mim. Exato. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão do quanto a espiritualidade ela é uma ferramenta de cura interna. Porque é muito sobre isso que tu estás falando, da tua história, da tua trajetória. Mas hoje você se doando como alguém que serve. Fala um pouquinho mais sobre como essa ferramenta da espiritualidade ela interfere na cura das pessoas. Ela interfere na questão do eu. Quando tu volta para ti, quando tu vive a tua vida, o teu momento. Então isso te volta a fazer relembrar o que é essencial para mim, o que é importante, o que é prioritário. É eu e Deus. Então, quando tu te remete ao eu, tu vai cada vez mais fundo dentro de ti, tudo vai se alinhando, vai começando a fluir. É um caminho longo, não é fácil, mas dá para ser construído. E como que essa questão da espiritualidade impacta nas tuas decisões do dia a dia? Muito. Eu era uma pessoa extremamente pessimista, crítica o tempo inteiro, e hoje eu entendo que a gente não pode estar falando da boca para fora, com pensamentos ruins, com palavrões, mas por que fulano fez tal coisa para mim? Não, ele fez porque ele fez e tá tudo bem, eu vou fazer o que é por mim, até onde eu posso ir, e que Deus vai me abençoar e tá tudo certo. Então tu fica mais com essa sensação de entrega mesmo, né? De entregar, de confiar e tentar se blindar, digamos assim. Isso. O que eu posso fazer por mim é eu e Deus e tá tudo certo. E a gente brinca muito, né? Que quando tu tá com Deus, tu tá blindado. Tu não falando um palavrão, tu não desejando coisas ruins pro próximo, tu pensando coisas boas. Então tudo isso te blinda. E eu acredito muito nisso, no poder da palavra, do pensamento. E essa questão da tua espiritualidade mais aflorada, dessa tua capacidade de conseguir olhar o lado bom das coisas, isso também te ajuda a sentir as pessoas com que tu te relaciona? No sentido assim de, às vezes, uma pessoa que tu te conectou pela primeira vez, sentir que ela não é uma boa pessoa. Isso também te ajuda nesse sentido? De tu conseguir ter essa percepção, ter essa sensibilidade? Essa era a palavra que eu queria usar. Sim, essa total. sensibilidade, de que forma isso te ajuda? Me ajuda a fazer as escolhas certas. Quem eu quero ao meu lado, quem eu quero para viver coisas comigo, quem eu preciso me afastar, é como se fosse a minha bússola.
Então eu vou levando a direção no que me faz bem. Eu senti que isso é para mim, ok, eu vou seguir nesse caminho. Não, eu tô com alguma dúvida, alguma pulguinha atrás da orelha. Então não é o momento ideal para mim agora. E eu vou levando a minha vida assim como se isso fosse a minha bússola moral. E como que tu lida com frustrações agora? Primeiro, deixa eu voltar mais uma pergunta atrás, assim. O que mais te frustra? Não alcançar o que eu quero, que eu almejo para mim, a curto prazo. E isso me incomoda muito porque, pelo fato da ansiedade que eu tenho, não tem por que dizer que não, né? Mas eu planejo, eu tenho sonhos e eu quero que isso aconteça para ontem. E às vezes não é o plano de Deus, não é o meu momento ainda. Então eu tento me controlar nessa parte. Mas a minha ansiedade de alcançar o que eu quero é um pouquinho maior às vezes. E aí, como que tu lida com essa frustração do não conseguir? Hoje eu já lido muito bem justamente por causa dessa questão de estar ligada a Deus, de estar... Se não aconteceu é porque não era o momento certo para mim e tá tudo bem. Então eu vou botando dentro da minha cabecinha que não é o momento, não era a coisa certa. Quando tiver que ser, vai ser e tá tudo bem. E vai aprendendo a aceitar, então. Aprendendo a aceitar, justo. E tu és mãe? Menino ou menina? Menino. Menino, como que é o nome dele? Benjamin. O Benjamin tem 10 anos, você falou? Isso. 10. Como que tu consegue transmitir isso e essas lições pro Benjamin? Tu tenta fazer isso? Não, ele não tá pronto ainda, não é a hora, ou não tem hora, já desde pequenininho. Como que tu tenta? Porque a tua passagem, né, a tua evolução, que é uma história, uma grande lição que traz, que tu carrega. Como que tu faz isso nessa questão de ser mãe, de tentar conduzir o Benjamin por esse caminho? Então, o Benjamin, eu digo que ele é uma criança super especial, porque aos 17 anos eu fui diagnosticada que para mim engravidar teria que ter um tratamento, que eu não poderia engravidar tão facilmente. E aos 21 anos eu engravidei, aos 22 anos eu engravidei. Então tu já estava nessa fase que já tinha virado a chave. Já tinha virado a chave, eu não queria ser mãe, estava tudo certo. Ah, inclusive que não queria ser mãe. Não queria ser mãe, para mim estava tudo certo. E veio a gravidez. Um outro ponto que eu também entrei em depressão foi por causa da gravidez, que eu não aceitava. E eu entendi que Deus botou ele na minha vida com propósito. Então eu digo que ele é o meu anjinho da guarda, porque para uma pessoa que não queria ser mãe, hoje ter um filho e sou completamente leoa, amo ele de paixão, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida, foi ter o meu filho. Então eu tento ensinar os valores que eu aprendi para ele, o amor de Deus por ele, o amor que eu tenho por ele, porque eu acredito também que inconsciente ele sentiu tudo que eu senti na gravidez. Então eu não quero que ele se sinta menos amado por isso. Então eu demonstro todo dia o quanto eu amo ele. Muito bem. E na prática, essa questão Porque assim, tu aprendeu lá desde cedo a trabalhar, porque o teu pai te fazia participar disso. E também tem uma outra questão que tu aprendeu, que foi essa questão da espiritualidade. De alguma forma, na prática, tu insere ele nesses meios para que ele tenha vivências também? A forma que eu ensino ele é justamente não pensar coisas ruins, a ver o melhor do outro. Não preciso falar para ele sobre a espiritualidade, mas ele saber que a gente precisa ter uma cabeça forte para o bem é o essencial para ele. Muito bem. E o que a Heloísa, como alguém que já passou por todas essas fases, por essas etapas, né, de aceitação, de surpresas que vieram no caminho, como a maternidade, de descobertas que você fez naqueles momentos mais difíceis, o que a Heloísa mira daqui para frente? A Heloísa mira... Eu sempre fui muito ambiciosa, então eu tenho um objetivo pessoal, tanto para mim quanto para a empresa,
E eu tô focada em chegar nesse objetivo e principalmente conseguir me dedicar um pouquinho mais para minha família. Que hoje o meu foco está 100% na empresa, mas eu, Heloísa mãe, eu, Heloísa esposa, estamos deixando algumas pedras pelo caminho e eu preciso focar na minha família e no futuro dela. Porque no fim das contas, né, a gente acaba se cobrando muito por ser 100% em todos os papéis que a gente ocupa, né? E, inevitavelmente, em algum momento, um papel ou outro vai acabar recebendo menos energia, né? Uhum. E essa é uma realidade de muitas mulheres, né? Porque as mulheres realmente, especialmente com filhos, acabam assumindo... Porque, claro que o papel do homem e da mulher são bem estabelecidos, né? Mas a mulher parece que sempre se sente mais culpada por aquilo que não faz, por aquilo o tempo inteiro que deixou de fazer. Tem alguma coisa especial, assim, na tua jornada que tu te arrepende, que tu faria diferente? Faria. Durante toda a minha licença maternidade eu trabalhei. Eu acho que meu filho precisava de mim e eu não tive 100% para ele. Eu acho que é uma época que nosso filho precisa da gente, da nossa dedicação total. É quando tu cria o vínculo com teu filho. E com 15 dias eu já estava trabalhando, virando madrugada, viajando. Quando deu 30 dias eu já estava viajando. E era o meu momento com ele. Não era o momento da empresa. Hoje, se eu tivesse um outro filho, eu faria completamente diferente. Mas de que forma tu acha que tu poderia reparar isso com o Benjamin? Eu, aos poucos, já estou tentando reparar. Nos últimos 2 anos, eu estou ficando mais em Tubarão, mais perto dele. Levo ele para o futebol, levo ele para natação, levo ele para a escola. Digo para ele todo dia: filho, Deus te abençoe, a mamãe te ama. Eu estar perto dele, eu acho que é onde eu posso me dedicar um pouquinho mais para ele. E falando nessa relação de mãe, filho, pai, filho, o que tu achas que tu carrega de características dos teus pais, da tua mãe, do teu pai? Esse temperamento um pouco explosivo que eu tenho que trabalhar bastante, mas principalmente a garra. Acho que não tem coisa maior assim de lutar todos os dias, de fazer o que é certo. E se eu falar alguma coisa, eu vou ter que cumprir e fazer o meu melhor para aquilo dali. Elô, tendo a compreensão que tu tens desses aspectos relacionados à espiritualidade, a Deus, fazendo essa jornada de crescimento que tu tens feito, tendo essa ambição de chegar muito mais longe do que vocês já chegaram, tem algum momento nessa jornada em que aconteceu alguma situação que foi difícil aceitar, como por exemplo as vezes que vocês faliram, né? Mas que mais pra frente você observou o que aconteceu, o desfecho, e você viu que, nossa, era realmente isso que tinha que ter acontecido lá, aquilo foi super doloroso, mas agora faz sentido, agora eu entendi por que foi daquele jeito. A minha gravidez, ela foi esse momento de que para mim estava tudo bem e eu engravidei e acabou se tornando um grande presente. Um outro momento foi quando uma prima minha acabou ficando doente, e uma doença que não tem cura, e simplesmente me bateu um senso de urgência e eu olhei para trás e vi que não estava vivendo. Assim, eu preciso viver, eu preciso realizar os meus sonhos, e eu tirei um tempo para mim e fui viver os meus sonhos. Conta mais um pouco sobre isso. Eu, depois de ter meu filho já, eu decidi que eu iria fazer um mochilão pela Europa,
Passei 19 dias viajando sozinha, sem falar inglês, sem falar francês, sem falar italiano. E fui realizar o meu sonho. Passei por cada país que eu tinha como meta para a vida e fui viver. E o que tu foi buscar lá? Eu fui buscar que eu precisava entender que eu era capaz. Que tudo que eu construí com meu pai não era só dele, era meu também. Então eu fui provar para mim mesma, para ninguém mais, era para mim, que eu conseguia e que eu era muito capaz. E o que eu aprendi muito mais que isso foi como Deus me ama. Como Ele esteve presente em cada minuto, cada dia que eu fui viajar. Eu fui muito abençoada. E teve alguma situação da tua viagem assim que foi mais marcante, que tu sentiu muito a presença de Deus? Tiveram 2 momentos. Eu estava na Suíça e eu saí da fábrica da Lindt, que eu sou apaixonada por chocolate. Ah, eu também iria, se eu fosse pra Suíça. E decidi sair caminhando da fábrica. Se não vou chamar Uber, eu vou caminhar, quero conhecer. E no meio do caminho, assim, tinha algumas entradinhas. Eu fiquei curiosa, meu Deus, mas o que é isso? E entrei. No final, atrás das casas, tinha tipo uma pracinha. Das próprias comunidades, assim, construíam pracinhas. E eu entrei ali, tinha um passarinho que ele veio, ele pousou na beira da água, na minha frente. E meu coração se preencheu do amor de Deus por mim naquele momento. A única coisa que eu fiz foi tirar meu celular e gravar. Eu gravei aquela cena, aquela paisagem. E cada vez que eu preciso de um ponto de equilíbrio na minha vida, eu olho aquela filmagem e eu me conecto com Deus. Porque é aquilo que eu preciso naquele momento. E um outro momento foi quando eu subi uma montanha nevada, que eu nunca tinha visto a neve na minha vida. Era um dos meus grandes sonhos. E eu senti o amor dele por mim naquele momento. Eu estava sozinha, dentro do bondinho. E eu senti a bênção dele em cima de mim. E ali eu fui grata a tudo que eu tenho, a tudo que eu passei e a tudo que eu construí. E aí, então, voltou dessa viagem com a mochila mais cheia. Que é a mochila mais cheia, com muitas certezas do que eu queria para minha vida e que eu era muito abençoada por Deus. Que eu acho que para mim não tem presente maior. Tu saber que quando tu precisa, Deus está ali para te guiar, te proteger e te acalentar. Muito bom, muito linda a tua história, a tua trajetória. E também obrigada por se permitir mergulhar. Obrigada pela por oportunidade. Se permitir ir fundo, porque outro dia a gente estava num episódio do Mário Bressan, que é um palestrante que fala sobre memórias afetivas. E o Mário conversando, eu fazendo essas perguntas, a gente indo. Daqui a pouco o Mário falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Ele teve ali uma epifania sobre a história dele mesmo. Aí eu brinquei com ele falando assim, pois é, podcast não é terapia, mas é terapêutico também, né? A gente tem a oportunidade quando a pessoa se permite entrar lá nos detalhezinhos pequenininhos da sua história, é isso que faz sentido. E aí a gente consegue entender melhor quem tu és, a tua mentalidade, porque que tu consegue construir o que constrói. Então, realmente foi uma conversa bem bacana, bem interessante. A gente também te agradece por ter se permitido a isso. E nós estamos chegando nos minutos finais. Passou 1 hora de conversa. Que rápido que passou. Viu? Você falou que era tímida, que era tudo. A conversa flui. Hã? Que nunca tinha feito. Essa pergunta final, ela é mais uma reflexão. Ela é uma reflexão que é como se você passasse a régua na conta da sua vida. Olhando para trás todos esses pontos difíceis, esses pontos alegres de preenchimento, esses pontos de vulnerabilidade, os pontos de ressignificação, as tuas escolhas. Então,
nós acreditamos que toda pessoa tem uma grande lição com a sua trajetória, ela traz uma grande mensagem. Se você fosse olhar para trás, para tudo o que você viveu e aprendeu até aqui, e resumisse numa frase dizendo: eu, Heloísa, vivi o que vivi e aprendi que... Eu aprendi que sem a união da família e o amor em Deus, a gente não consegue nada. Muito bem. São 2 alicerces importantes para qualquer pessoa. E eu achei muito bacana também a mensagem que você trouxe sobre a história do TDAH. De você ser, né? De você ter TDAH, de viver nesse ritmo frenético, de não conseguir focar numa única coisa. Você falou, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tava sempre naquele ritmo, assim. E a forma como você se conectou consigo mesma e conseguiu dar essa volta por cima. Então, acho que a tua história traz essas lições de... aprendeu a ter humildade também em algum momento dessa trajetória em que vocês tiveram que dar um passo atrás em tudo aquilo, no estilo de vida que vocês levavam, e que não perderam a fé, não perderam o foco, né? Tiveram garra para reconstruir tudo e seguem nessa jornada se desenvolvendo como pessoas, como espíritos, como profissionais. Sempre, sempre. A gente não pode perder a régua que te traça assim no caminho. Tem que continuar sempre seguindo em frente, segurando a mão de Deus, que vai dar tudo certo. Amém. Elo, tens redes sociais? Tu és ativa nas redes sociais? Não? Compartilha? Eu sou mais do off. As empresas têm redes sociais, mas meu perfil é fechado por questão das empresas que eu tenho, que é questão de segurança. Mas se alguém quiser seguir, é Elo_Zappellini. É só mandar uma mensagem dizendo assim: eu escutei a tua história lá no podcast, eu queria saber mais sobre você. E que daí você aceita lá então, né? Aceito. Então tá joia. Então eu quero mais uma vez agradecer você que ficou conosco aqui até o final desse episódio. Te lembrar de seguir o Vivi e Aprendi lá no podcast. E também agradecer porque muitas pessoas mandam mensagens, feedbacks, directs pra gente lá no Instagram, contando de como às vezes um episódio ou outro também faz uma provocação interna e gera ali uma sementinha de transformação. Eu acho que isso realmente não tem preço. E eu tenho certeza que a tua história também vai trazer uma sementinha de transformação ou pelo menos uma provocação nas pessoas que estão nos acompanhando. Então, tchau, até o próximo episódio. Então eu te vejo todo sábado às 10 da manhã com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até a próxima!